Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Jornal Toda Hora desta quarta-feira. Você acompanha agora as principais notícias. E a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e as suspeitas de fraudes financeiras envolvendo também o Banco Regional de Brasília viraram alvo do Supremo Tribunal Federal, que deve avaliar se há necessidade de uma acariação, após surgirem questionamentos sobre as decisões do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo sobre o caso. Agora ele marcou uma nova acariação. A Polícia Federal começou a ouvir os depoimentos de envolvidos no caso do Banco Master nesta terça-feira. O presidente do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, decidiram comparecer presencialmente no tribunal para os depoimentos, que será acompanhada por um representante da Procuradoria-Geral da República e um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli para colher os testemunhos separadamente. Se houver divergência entre as versões contadas, a Polícia Federal poderá fazer uma acariação já autorizada por Toffoli. Os depoimentos serão ouvidos de portas fechadas, pois a investigação tramita sob sigilo imposto por Dias Toffoli. A apuração diz respeito a suspeitas de fraudes financeiras bilionárias no processo de liquidação do Banco Master. As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal para apurar a fabricação de carteiras de crédito. Segundo as apurações, esses títulos teriam sido vendidos a outros bancos e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada. O Master já vinha chamando a atenção do mercado pelo modelo de negócios considerado arriscado, baseado na emissão de papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos com taxas superiores às do mercado. E os paulistanos que deixaram para pegar a estrada rumo ao litoral paulista já enfrentam um grande congestionamento. São mais de 30 quilômetros de lentidão no sistema Anchieta Imigrantes. A previsão é que até 500 mil veículos passem pela rodovia até o dia 5 de janeiro. Os motoristas com destino ao litoral de São Paulo devem ter muita paciência. As filas de congestionamento no sistema Anchieta Imigrantes nesta antevéspera do Ano Novo estão grandes. Neste início de tarde, havia 30 quilômetros de lentidão. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, entre 329 mil a 506 mil veículos devem passar pelo sistema até o dia 5 de janeiro. Durante todo o feriado de Réveillon, acontecem nessas estradas ações especiais por conta do alto fluxo de veículos em direção à Baixada Santista. A Operação Descida 7x3 foi implantada nesta terça e deve seguir até às 8 da noite desta quarta-feira. Os motoristas seguem em direção ao litoral pelas pistas norte e sul da rodovia Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a pista norte da rodovia dos Imigrantes permanece no sentido capital paulista, onde o tráfego é normal. Os motoristas que optaram por descer a serra pela rodovia dos Imigrantes enfrentavam lentidão do quilômetro 26 ao 42. Já os veículos que seguiam pela rodovia Anchieta encontravam congestionamento do 26 ao 40. Nas duas estradas, a causa do trânsito é o alto fluxo de veículos. No retorno à capital, a operação subida é a 2x8, que começa ao meio-dia de 1º de janeiro e segue em diferentes períodos até a madrugada da segunda-feira. O desemprego caiu no trimestre encerrado em novembro e registrou a menor taxa da série histórica. Vamos conferir. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro de 2025. Menor taxa de desocupação desde 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No trimestre encerrado em novembro, a população desocupada no país ficou em 5.644.000, o menor contingente da série histórica. A menor taxa de desocupação foi acompanhada por um novo recorde no número de pessoas empregadas no mercado de trabalho formal no país, 103.200.000. O nível de ocupação ficou em 59%. A renda média real habitual dos trabalhadores bateu recorde de R$ 3.574, crescendo 1,8% no trimestre e 4,5% em relação ao mesmo trimestre móvel de 2024.
já descontados os efeitos da inflação. Falando de esportes, a corrida São Silvestre chegou aos seus 100 anos e, com isso, uma longa história de conquistas, recordes e momentos importantes devem ser relembrados. 2025 será mais um ano que atletas da elite do esporte e até corredores amadores invadem as ruas de São Paulo e fecham o ano em celebração. Idealizada pelo jornalista Casper Libero em 1925, a corrida deixou o status de evento local e se tornou um fenômeno esportivo global, atraindo atletas do mundo todo. A primeira edição da São Silvestre ocorreu na noite de 31 de dezembro de 1925, nas ruas centrais da cidade de São Paulo. Casper Libero criou a prova depois de retornar de uma viagem a Paris. Na capital francesa, o jornalista e empresário se encantou com uma corrida noturna. Inspirado pela cena parisiense, Libero decidiu promover algo semelhante no Brasil. Em 1945, a prova deixou de receber apenas brasileiros e estrangeiros que residiam no país, autorizando a participação também de corredores vindo do exterior. Ao longo dos anos, o percurso da São Silvestre também foi alterado. Nas primeiras 3 edições, os participantes corriam por 6,2 quilômetros e em 1991 houve uma padronização que determinou 15 quilômetros de extensão. A 100ª edição terá largada e chegada em diferentes pontos da Avenida Paulista. Os corredores passarão por algumas áreas conhecidas da cidade, como o Estádio do Pacaembu e a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João. Apenas 146 corredores estiveram na primeira edição. A internacionalização aumentou o alcance global da corrida de fim de ano, mas também gerou jejum para o Brasil. A partir de 1947, foram 33 anos sem vitória de um competidor da casa. A seca acabou em 1980 pelos pés de José João da Silva, que superou outros 4.961 inscritos, um recorde na época, para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. A participação feminina só foi permitida em 1975, quando as corredoras representaram 6% do número total de inscritos. Aos poucos, esse percentual cresceu, até atingir o ápice na edição de 2025. As mulheres serão 47% dos 55 mil atletas que tomarão as ruas de São Paulo. O Brasil é o maior ganhador da disputa masculina, com 29 conquistas. Nos últimos anos, porém, o país passou a viver um novo jejum. Das 17 edições mais recentes, 10 foram vencidas por quenianos e 6 por etíopes. Entre as mulheres, a Quênia lidera em número de vitórias, 19. Portugal vem na sequência com 7 títulos e a corredora lusitana é a maior campeã da história da São Silvestre. O Brasil, por sua vez, já subiu ao lugar mais alto do pódio 5 vezes, mas isso não ocorre desde 2006. E uma boa sorte aos corredores. Eu fico por aqui, mas eu retorno à 1h35 com mais notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Até logo.